Hey there! Agora que você já entendeu o past simple, vamos entender como usar e quando usar o past continuous, ok? Past continuous é o tempo verbal que a gente usa para falar de ações em progresso no passado e descrever uma cena, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, que o past continuous ele é formado pelo verbo to be, ok? Was ou were, no caso, né? Tá no passado. Mais um verbo com ing. Essa é a estrutura base do past continuous, tá? Quando a gente está mostrando uma ação em progresso, a gente está falando de uma ação que estava acontecendo, não tinha terminado, em um momento específico do passado. Por exemplo, se eu pergunto assim, What were you doing at 9? Você pode me responder? Não sei, não. Just a second. At 9. I was studying. Então, aqui eu tenho were you doing, que é exatamente a estrutura do past continuous, certo? E tenho aqui um tempo, um momento no passado. Qual que é esse momento no passado? Às 9, ok? Então, esse é o nosso momento do passado. I was studying. So, I was studying at 9, naquele momento. Ou, when I saw John yesterday, he was crying. Então, aqui a gente tem o momento que é yesterday. E qual ação estava acontecendo nesse momento? John was crying, ok? A gente pode usar algumas palavras para indicar esse tempo no passado. Então, por exemplo, at 9 a.m., at midday, at lunchtime, all morning, all day, etc. e horários, tá? Ou simplesmente a gente pode usar uma outra frase no passado simples. Por exemplo, they were swimming when I saw them. They were swimming. Nós temos aqui nossa ação estava acontecendo em um tempo passado. Qual é o tempo passado? When I saw them. Então, o que está indicando aqui é essa frase aqui no passado simples. Ok? E a gente também vai usar o past continuous quando a gente vai descrevendo uma cena. Sempre, por exemplo, no início da história, que você vai descrever uma situação, a gente usa o past continuous. Vamos imaginar que eu estou escrevendo um texto. It was getting dark, and I was walking fast. Suddenly, something happened. Eu estou descrevendo exatamente a cena antes de começar a descrever os fatos no passado. Ok? So now, to practice, tell me, what were you doing yesterday night? What were you doing when I called you? Example. And what was she doing when her mom arrived? Lembre-se que a gente sempre vai usar verb to be, was a word, e aí sim um verbo com ing.